Essa história me foi contada em uma de minhas viagens em um bar na beira da estrada por um senhor entre um copo e outro de cerveja. E ele iniciou me falando. Quando me perguntavam sobre a minha viagem que fiz aos Andes, eu sentia uma mistura de nostalgia e apreensão. Foi uma jornada que nunca imaginei ser tão profunda e transformadora em minha vida, mas também marcante por um mistério que até hoje eu não consegui compreender completamente. E por mais que eu tente, eu sinto que nunca poderei esquecer o que aconteceu em São Pedro. Era uma tarde quente quando cheguei a Lima, no Peru. Desde o início, eu sabia que a viagem seria especial. Sempre sonhei em visitar os Andes, explorar as suas montanhas e descobrir os segredos que se escondem em suas trilhas. Depois de alguns dias em Lima, finalmente tomei um voo para Arequipa, cidade que serviria de base para minha expedição. Meu destino final, no entanto, não era uma cidade famosa, mas uma pequena vila chamada São Pedro, que ficava nas encostas de uma montanha, de uma das montanhas mais isoladas da região. Fui atraído por uma história que ouvi de um guia local. Seguindo ele, São Pedro era um lugar esquecido pelo tempo, onde os moradores viviam de maneira simples, sem a modernidade que tanto consumia o resto do mundo. Ele me falou sobre um antigo santuário escondido nas montanhas, onde uma comunidade misteriosa realizava rituais secretos que remontavam os tempos incas. Seu nome era Manuel, e ele me disse que pela manhã poderia me levar ao local. Decidi seguir a recomendação e numa manhã nublada embarquei em uma pequena van que me levaria até o vilarejo. A viagem foi longa e à medida em que me aproximava, algo dentro de mim sentia uma inquietação inexplicável. A van me levava até um pequeno vilarejo de umas 20 pessoas, onde não havia água e nem luz, e que eles viviam de forma bem medieval. Havia uma tempestade no local já há alguns dias, e ali seria a nossa parada até que o tempo melhorasse. Nos primeiros dias, sem ter o que fazer, o destino nos levava sempre a uma taverna com destilados artesanais. E lá, de vez ou outra, a gente ouvia muitas histórias sobre os arredores. Curioso e fascinado pelas histórias, eu sempre prestava atenção a tudo. No dia seguinte, iniciamos a caminhada ao nosso destino. Após muitas horas de caminhada, chegamos a uma caverna nas encostas da montanha. O lugar parecia quase irreal, como se a natureza tivesse criado um espaço destinado a algo que transcende o humano. Dentro da caverna, eu encontrei uma série de símbolos esculpidos nas paredes, figuras que se assemelhavam aos deuses antigos e padrões geométricos que se repetiam de maneira inquietante. No centro da caverna havia um altar de pedras, coberto por uma fina camada de um pó azulado desconhecido. Foi nesse momento que eu percebi que havia algo estranho acontecendo. Manuel estava visivelmente nervoso. Ele me pediu para não tocar em nada e em tom baixo disse: "Esse é o lugar da nossa conexão com os antigos. Não podemos perturbar o inquilino." Seus olhos estavam fixos em um ponto da caverna e sua expressão
se misturava em medo e o respeito pelo lugar. Eu estava prestes a perguntar o que exatamente ele temia, quando de repente ouvimos um som estranho, um eco profundo vindo do fundo da caverna. O som parecia ter vida própria, como se a própria montanha estivesse sussurrando algo que não conseguíamos entender. Fiquei paralisado, olhando para Manuel, que começava a retirada do lugar, como que em pânico. É hora de sairmos, falou ele, ou ficaremos aqui para sempre. Antes que pudéssemos questioná-lo, Manuel me pegou pela mão e começamos a correr rapidamente até a saída, como se algo nos perseguisse. O som parecia seguir nossos passos, mais alto, mais próximo, e finalmente a saída. E o silêncio tomou conta novamente daquele lugar. Na noite seguinte, enquanto tentava descansar, algo ou alguém apareceu em meu quarto, envolto em uma luz fraca, e a sensação era de que a figura estava flutuando no ar. Eu olhei, sem entender, mas algo me paralisava, pois eu não conseguia me mover. A figura não falava, mas eu ouvia na minha mente o que ela me dizia, que o que eu havia visto naquele lugar, eu deveria simplesmente me esquecer. Após, desapareceu em direção ao teto como se tivesse atravessado. Devo ter adormecido, pois acordei completamente zonzo na manhã seguinte. Procurei o guia Manuel que havia me levado àquele local e não o encontrei. Na verdade, ninguém o conhecia e nem as pessoas que iniciaram aquela viagem comigo na van. E o pior, ninguém nunca tinha visto nem a van por ali. O povo do vilarejo lembra de ter me visto bebendo sozinho, sair de noite e sumir na floresta, reaparecendo 5 dias depois, cansado, exausto, falando palavras desconexas. Até hoje, quando eu lembro disso, me dá um frio, pois eu jamais vou saber o que aconteceu. Ficaram muitas dúvidas. O que pode ter acontecido? Será que eu tive um sonho, um devaneio? Ou a tontura da bebida que me fez imaginar e ter alucinações? Sinceramente, essa vai ser uma dúvida que eu vou carregar para o resto da vida.